Bom dia, bom dia, boa tarde para você que nos acompanha aqui na Rádio X40, nosso programa Viver Melhor. Hoje conectados no tema dos números, da numerologia cabalística, nessa essência divina através da representação numérica. Sempre no início do nosso programa eu vou conectando, conferindo aqui a nossa transmissão pela rádio, se tá tudo direitinho. Você que vai chegando, vai deixando seu like, vai dando joinha, vai compartilhando com seus amigos, vai colocando aí na sua timeline também, porque o assunto hoje é base para a gente continuar o assunto de numerologia nos próximos dias durante essa semana. Então, vamos falar sobre a essência de cada número. Então, o que significa o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9? E vamos falar sobre números mestres dentro da numerologia cabalística, número mestre 11, número mestre 22, e por que não usamos no dia a dia os números mestres 33, 44 e assim por diante, né? Todos esses números que são em sequência, vou falar bastante sobre isso hoje. O nosso programa inteirinho é para desvendar todas essas características numéricas. Você vai entender melhor o que os números, como eles aparecem. Às vezes a gente diz, eu tenho o número da sorte, esse número aqui sempre que aparece ele me dá sorte, ou o contrário, toda vez que eu vejo esse número, parece que alguma coisa ruim tá para acontecer. Então, o que significa isso? Existe número da sorte, número do azar? Por que esses números aparecem pra gente, né? Isso vai aparecer em horário, né? Horas repetidas, números repetidos. Isso vai aparecer nos números, às vezes a gente nem tá prestando atenção, tá assim, distraída, e quando olha ali uma placa de um carro com aquele número, né? Enfim, os números eles estão ao nosso redor e eles aparecem. O que significa isso? Então hoje a gente vai falar sobre cada número, você vai compreender melhor esses sentidos. Então deixa eu conectar, ver quem é que já tá aqui comigo, vamos ver se aparece alguma perguntinha. Hoje o programa vai ser para você também tirar suas dúvidas sobre as características de cada número, porque a partir de amanhã eu vou ensinar você a calcular, a fazer cálculos numerológicos, a calcular os seus números que vão representar as energias que vibram na sua vida, nos seus relacionamentos. Amanhã a gente vai falar só sobre relacionamentos. Relacionamentos saudáveis pela numerologia. Vou ensinar você a fazer o cálculo do seu número de relacionamentos. Você vai poder fazer o cálculo do número da sua família, do seu marido, da sua esposa, namorados, namorada, filhos, pais, mães e assim por diante, todos aqueles que nos rodeiam, e a gente vai compreender melhor porque às vezes eu tenho mais conflito com um, menos com o outro, porque que às vezes se inicia uma discussão com um e com o outro, o que está por trás dessas relações energeticamente falando. Isso amanhã, mas para entender esse contexto, você precisa entender bem o que eu vou falar hoje sobre os números, senão amanhã a gente vai calcular e você vai dizer assim, nossa, eu sou o número 5 de relacionamento, mas o que significa esse 5? Que energia que ele traz? Quando eu pego, olha, eu sou relacionamento número 5 e o meu marido é relacionamento número 3. O que isso significa? O que tem de harmonia entre o 5 e o 3, e o que pode ter de conflito entre o 5 e o 3, e o que pode me ajudar nessa informação? A troco de quê? Que eu vou fazer um cálculo e
onde que esse conhecimento vai contribuir para que eu possa viver melhor, né? Comigo, com as minhas relações. Então é importante perguntar tudo que for de dúvida hoje sobre as características dos números, para que a gente possa aproveitar bem amanhã, na quinta-feira, quando a gente falar de propósito de vida, número de missão de vida, e na sexta-feira, quando a gente falar de destino de vida. Então, o que é esse destino, né? Então, a gente tem programa aí até sexta-feira, muita coisa boa para você que curte a Rádio X40 e acompanha o nosso programa Viver Melhor. Vamos ver aqui quem já tá comigo, quem é que entrou aqui, já me deixou coraçãozinho. A Andréia tá aqui, bom dia, amada. Olha, a Andréia tá dizendo, tem 2 números que me seguem. O 2, a repetição 2, 22, 22, 222, 666. Vamos entender o que significa esse 2 e esse 6. Virou brincadeira com o marido. Se sairmos e não encontrarmos uma placa 666, tem algo estranho no caminho. Olha, um número de proteção para vocês, né? Então, que lindo. A Jéssica tá aqui também. Oi, amada. Olha, a Jéssica nos acompanha aqui no programa Viver Melhor também. Vamos lá começar a falar, então, desses números, como é que eles atuam na nossa vida, né? O que significa cada um. Quando eu começo a falar de numerologia e quando eu vou entregar um mapa pessoal, a primeira coisa que eu gosto de deixar muito claro, né? O que significa esse número? O número é a representação de um conjunto de características e energias que vibram no universo. Né? E se vibram no universo, vibram também, assim como no macro, vibram no micro, que é na nossa vida, no universo da nossa vida. Então algumas pessoas falam, né? Ai, a Cris é risonha, é alegre, né? Tá sempre de bem com a vida. Isso é uma característica, né? São características, é um campo de energia que tá sempre comigo atuando na minha vida. Então, essas características são representadas por um número dentro da numerologia. Assim como uma outra pessoa pode dizer, nossa, o fulano tá sempre fechado, dificilmente a gente vê ele sorrindo, não é de falar muito, ele fala pouco. Então, existe um número que representa essas características de introspecção, de uma pessoa que é mais reservada, que não é muito aberto, não gosta muito de falar. São características. Portanto, a primeira coisa que eu gosto já de partir do princípio quando falamos de características representadas por números não existe número bom ou número ruim. Existem energias no universo e eu vou dar destinação a essas energias na minha vida. Por exemplo, a característica de introspecção, uma pessoa que é mais para dentro, mais quietinha, mais calada, não necessariamente isso é ruim. Ela pode ter esta característica e na vida dela ela vai se desenvolver e vai desenvolver habilidades e vai se desenvolver profissionalmente, no ambiente familiar dela, a partir dessas características nas quais ela se sente mais confortável. Por si só, ser introspectivo não é ruim. Só vai ser ruim se essa pessoa viver em desequilíbrio com essa característica. Se essa pessoa, por exemplo, ultrapassa o limite de introspecção e passa a virar ali um eremita, desenvolver pânico de falar com pessoas, medos. Então, se essa introspecção não é somente introspecção, mas é algo maior, aí sim é uma desarmonia, um desequilíbrio, mas não é um número dessa característica que é negativo. É a forma como eu vivo aquela energia.
Para quem está curioso, a energia dessa característica introspectiva é representada pelo número 7. Então, as pessoas que têm o número 7 têm essa característica mais fechada, mais para dentro, mais reservada, né? Pessoas assim, eu tenho nas minhas relações, na minha comunicação, eu sou o número 3, que é um número de comunicação. Então, é claro que eu vou ter uma facilidade muito maior de falar, de me comunicar, do que uma pessoa, às vezes, número 7, que é mais reservada, né? Então, aí a gente começa a compreender esta energia dos números para a gente poder ir adiante com as características de cada número. Então, esse é um primeiro aspecto. Não tem número bom, não tem número ruim. Existem representações numéricas das energias divinas. Se vai ser bom ou ruim, se eu vou usar com equilíbrio ou com desequilíbrio, vai de como eu escolho viver, tá? Vamos lá então começar a falar do número 1. Antes a gente vai começar a falar sobre essas energias, a essência de cada número. Vamos começar com a essência número 1. A essência do 1 é a essência do início, do ímpeto, do começo, daquela pessoa que lidera, daquela pessoa que está à frente, né? Que é ótima para comandar, liderar. O número 1 em equilíbrio sabe dar ordens, sabe mandar, né? Um bom líder, ele sabe o momento de mandar, e mandar não com autoritarismo, mas mandar com autoridade. Ele sabe o que está fazendo, ele sabe qual é a direção que deve ser seguido. Então, naturalmente, as pessoas que têm esse número 1 muito forte na vibração pessoal dela, vai ter essa característica marcante. Vão ser crianças, por exemplo, que desde muito pequenininhas vão ser reconhecidas pelos seus coleguinhas como aquela que lidera. Então, se a Cris é muito número 1, então dentro ali dos coleguinhas, na escola, é a Cris que rapidamente vai coordenar o grupinho e vai organizar as brincadeiras. É a Cris que já vai sair dizendo: fulaninho, tu pega a bola, Beltraninho, tu vai pegar a corda, e já vai naturalmente essa energia de liderança flui, né? Então essa energia número 1, ela é uma energia extremamente positiva quando usada sempre em equilíbrio, né? Então eu consigo usar essa energia de liderança, de autonomia, de responsabilidade. O número 1 sabe muito bem qual é a sua responsabilidade dentro de cada situação. Um em equilíbrio sabe qual é a responsabilidade que ela tem, que essa pessoa tem no seu contexto familiar, na sua equipe de trabalho, né, no seu ambiente profissional, entre os seus amigos. Esse é o número 1 harmonizado, reconhece as suas responsabilidades. Mas e quando eu não vivo em harmonia com este meu número 1? Quando eu não vivo em harmonia com essas energias de liderança, de responsabilidade, de autonomia, de iniciativa, o que acontece, né? Muito provavelmente começam a se transparecer as características contrárias, né? Um número 1 com uma energia desequilibrada para mais, ou seja, uma pessoa que vai usar abusando dessa energia, em vez de ser um bom líder, equilibrado, consciente, que contribui, vai ser um chefe, vai ser um mandão, vai ser um autoritário, né? Uma pessoa que, em vez de organizar para facilitar para a equipe, vai ser aquele que manda porque exerce poder sobre o outro, né? O número 1, ele é um número de poder,
nesse sentido, né, de mando, e desorganizado, desarmonizado, desequilibrado, então esse excesso de energia 1 pode trazer aí uma pessoa, aquela pessoa patrola, que não interessa o tempo do outro, tem que fazer, então eu vou fazer e é do meu jeito. Então, a pessoa que não olha muito para o outro, para o tempo do outro, simplesmente vai tocando e vai fazendo, né? Enfim, o em desarmonia é isso. Por outro lado, uma desarmonia para menos, ou seja, quando eu não consigo alcançar essa energia da liderança e da responsabilidade, uma pessoa em desarmonia no seu número pode ser uma pessoa com falta de iniciativa, uma pessoa que acaba se calando e não tem voz e não faz nada, uma pessoa que cai naquilo que a gente chama de preguiça ou procrastinação. Eu não consigo ir adiante, eu não consigo fazer o que precisa ser feito. Uma pessoa que não assume responsabilidades. Então eu não quero ter responsabilidade, então eu prefiro não opinar, eu prefiro não fazer nada, eu deixo as pessoas escolherem o que quiserem e eu vou ali na onda, ou seja, eu não assumo a responsabilidade pelas minhas escolhas, pelos meus caminhos, pela minha vida. Então isso falta a energia 1, falta a energia de responsabilidade. Então, seguindo para o número 2. Na energia, vocês vão vendo que a gente tem um crescente, né? Eu começo com a liderança, com o início, com o ímpeto. E aí eu vou para uma energia 2, que é o aprendizado da parceria. O número 2, aí a Andrea que falou, a repetição do 2, né? O número 2 está muito ligado à energia de companheirismo, de comprometimento, de parceria. Quando a gente tem o número 2 muito ativo na nossa vida, a gente está vivendo esta lição do compartilhar, né? Do fazer parte de uma equipe, do fazer parte de um grupo, é o aprendizado da parceria em todos os sentidos da vida, né? Uma pessoa que vive um número 2 de forma harmônica é aquela pessoa que está ali, contribui para o seu meio, contribui para a sua equipe de trabalho, né? É aquela pessoa parceira, é aquela pessoa que a gente chega no ambiente de trabalho e diz assim, puxa vida, eu tenho que entregar esse relatório, o chefe diz que tem que ser hoje, porque se a gente não entregar esse relatório hoje, a gente perde aquele contrato com aquele cliente. E aí o colega número 2 que está ali na sala com a gente, ele naturalmente, ele assim, Cris, quer ajuda? Eu posso te ajudar. E junto a gente termina mais rápido. Essa é a lição do 2. É aquele que está ali parceiro para contribuir para um resultado daquele coletivo, daquele grupo. O número 2 em harmonia, ele vai saber quando é o momento de abrir mão das suas vontades, abrir mão dos seus desejos, abrir mão da sua razão, em função da harmonia e do equilíbrio do todo, do ambiente, da sua equipe, dos seus colegas, da sua família. Então, em harmonia, o número 2 sabe qual é o momento em que essa pessoa precisa expressar a sua opinião, porque a sua opinião é importante, mas ela também sabe quando é o momento de dar voz ao outro, de compreender que talvez uma sugestão de uma outra pessoa seja melhor do que a minha, ou seja, interessante para o grupo naquele momento, né? Então, 2 harmonizados sabe mediar, sabe equilibrar o seu contexto com o contexto coletivo. Muitos de nós no dia a dia precisamos muito dessa energia 2, né?
Então, os conflitos de relacionamento que nós temos, muitas vezes, são conflitos que envolvem esse não saber mediar, né? Equilibrar as situações e o momento de falar, o momento de agir, o momento de calar e o momento de expressar a minha opinião, o momento de fazer valer a minha opinião e o momento de compreender que neste momento, para este grupo, a minha opinião mais vai atrapalhar do que contribuir. Então a gente aprende a escutar o outro. A lição do 2 é muito aprender a ouvir o outro, a necessidade do outro, compreender o outro. Então, tudo isso envolve esse sentido de parceria, de comprometimento desse número 2. Em desarmonia, o número 2 vem trazendo para a gente aí uma possibilidade de me tornar muito submisso, né? Então, uma energia 2 em desequilíbrio, eu vou sempre priorizando o outro, priorizando o meio, priorizando a equipe e nunca consigo fazer valer a minha opinião, a minha voz. Um 2 em harmonia sabe quando se colocar, quando expressar a sua opinião, se essa opinião é a melhor para aquele grupo. Mas o número 2 em desarmonia vai ter dificuldade de se apresentar diante do coletivo. Pode ter dificuldade de fazer valer a sua voz e a sua opinião, e então, a partir disso, passa a ser uma pessoa aí submissa, né? Sabe aquela pessoa que tem dificuldade de dizer não? Então, dentro da minha família, por exemplo, todo mundo vem me pedir ajuda, eu ajudo todo mundo, mas quando eu preciso, ninguém tá nem aí para mim. Dificuldade de lidar com essa energia número 2, equilíbrio, né? Equilíbrio nas parcerias, equilíbrio entre as pessoas, tá? Quando a gente vai para o número 3, tem comentário aqui, deixa eu ver. A energia número 2 também presente na minha vida, são lições diárias e necessárias, é essa lição do equilíbrio, da parceria, companheirismo. A Andrea pergunta, quando a gente calcula, devemos calcular com o nome da certidão? Ai, amada, vamos falar mais disso amanhã, pra gente... quando a gente começa a fazer de cálculos, falar dos cálculos amanhã, eu vou falar sobre os nomes, a importância, se é nome de casada, quando eu uso o nome de solteira, quando eu uso o nome de casada, quando eu uso o nome de registro, se eu sou adotada e recebi outro nome e fui registrada com o nome e hoje eu tenho outro nome depois da adoção, tudo isso a gente vai falar bastante amanhã quando a gente entrar nos cálculos, né? Hoje o programa vai ser entender a essência de cada número. Então vamos lá no número 3. A energia do número 3 é a energia da comunicação. Então, desde ontem eu estou dando spoiler aqui do 3. O 3 é uma energia muito presente na minha vida, por exemplo, né? É a energia da comunicação, das relações sociais, é a energia da expansão, é a energia daquele que se expressa. A gente fala que a palavra-chave do número 3 é autoexpressão, ou seja, a necessidade que eu tenho de me expressar os meus desejos, expressar os meus pensamentos, expressar as minhas vontades, expressar quem eu sou no mundo, né? É muito interessante, eu trabalhei alguns anos com educação infantil, então quando eu comecei a estudar numerologia e eu voltava para as minhas memórias lá como professora, educadora, lá dos pequenininhos, eu via como as crianças, elas são muito transparentes nas suas características pessoais e como muitas vezes nós não sabemos compreendê-las, né? Crianças que têm o número 3 são aquelas crianças que gostam de criar coisas, são imaginativas, elas criam histórias, elas têm amiguinhos imaginários.
elas falam, elas aprendem geralmente a falar muito cedo, elas se expressam com naturalidade, elas gostam de inventar histórias, elas gostam de cantar, elas gostam de encenar histórias, né? Então, esse número 3 traz todas essas características de comunicação. A comunicação nem sempre é expressa de forma falada, pode ser escrita, pode ser pela dança, pode ser um talento musical. A gente costuma dizer também que o número 3 é o número dos artistas, né? Todos os artistas que trabalham com criatividade e com autoexpressão, eles estão trabalhando com essa energia número 3. Não é preciso dizer, então, que é um número ligado às relações sociais, aos contatos. Uma pessoa que tem essa energia 3 muito marcante é uma pessoa que gosta de gente. É o número da manifestação, né? Então, o número 3, não é à toa que a gente tem, né? A tríplice aliança, a gente tem a trindade divina, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos esse 3 muito arraigado na nossa cultura popular. Então, é o número da manifestação. Toda vez que a gente quer isolar um mau agouro, a gente bate na madeira 3 vezes, né? A gente bate na madeira, a manifestação daquela intenção. Isolei, não vai acontecer. Então, esse 3 está muito ligado à realização, à manifestação, à comunicação, à criatividade, às relações sociais, né? A comunicação entre pessoas. De forma desarmonizada, esse 3 numa pessoa em desarmonia, desequilíbrio com esse número, quando esse 3 está em excesso, essa pessoa pode ficar tão ativa, tão criativa, fazendo tantas coisas ao mesmo tempo, sem focar em nada. Então, sabe aquela pessoa que despende muita energia para algumas coisas na sua vida e quando vê parece que o dia passou e eu não fiz nada. Eu falei com tanta gente, eu fiz tanta coisa, mas parece que o dia não rendeu. Eu não fiz tudo que eu precisava fazer. Então, às vezes, um número 3 com muita energia ativa pode aí se sentir um pouco frustrado porque perde energia em situações, em tarefas, em atividades que não são aquelas do foco principal, do objetivo principal. Então, uma pessoa que é um número 3 pode precisar aí ao longo da sua vida ter ali um trabalho mais firme de foco, de priorização, de atividades, né? É a vida do artista, né? Quem já conviveu com artistas, ou quem é um artista, sabe que a cabeça é tão cheia de ideias. A gente sempre tem uma ideia nova, a gente tem um projeto novo, né? Eu brinco aqui no meu espaço que ideias e projetos não me faltam, falta tempo para realizar. Então eu preciso aprender a priorizar o que eu vou fazer nesse momento, o que é importante, quais são os meus objetivos, né? Por outro lado, o número 3, que não vive a sua energia de comunicação, pode encontrar aí alguma dificuldade de relacionamento. Né? Então, eu falo e não sou compreendida. As pessoas parecem que eu digo uma coisa, todo mundo entende diferente, e eu tenho que dizer, não, mas eu não disse isso, e a pessoa disse, não, tu disse, não, mas não foi isso que eu quis dizer. Então, quando eu não vivo essa energia de autoexpressão em harmonia, quando eu estou em desequilíbrio, eu posso ter dificuldades de comunicação, dificuldades de ser compreendida. Eu falo uma coisa e a pessoa entende outra. Então é importante verificar aí se eu não estou em desarmonia com essa energia, tá?
Vamos lá para o número 4. O número 4 ele é um número muito bonito, ele é um número muito importante, mas geralmente quem começa a estudar numerologia cabalística passa a ter uma certa reserva com o número 4. Por quê? Porque o 4 é o número do trabalho, é o número da constância, é o número do equilíbrio. Pessoas que têm o número 4 muito fortes na sua vida, geralmente são mais práticas, mais racionais, mais metódicas, né? São pessoas mais conservadoras. A gente costuma dizer, nossa, como essa pessoa é quadrada, né? E usando esse termo quadrado nesse sentido, a pessoa tá ali encaixotadinha, parece que falta flexibilidade para ela, né? Então, o número 4 ele é voltado para o fazer, para o realizar. É aquela pessoa que, quando tem seu 4 em harmonia, não importa a tarefa, eu vou dar o meu jeito, eu vou fazer acontecer. Né? Então, esse número 4 ele é maravilhoso. Se a gente vive ele em harmonia, são pessoas construtoras, são pessoas realizadoras, são pessoas que fazem aquilo que precisa ser feito. Sabe? É muito interessante, porque o número 4 a gente também é muito fácil da gente observar as criancinhas, os adolescentes, as pessoas número 4. Quando a gente está no ambiente de trabalho, por exemplo, as pessoas que são 4 muito fortes, têm essa energia, elas são reconhecidas de longe. Por quê? Porque elas são trabalhadoras. Então, é aquilo assim, nossa, tem essa tarefa aqui, eu já pedi para o fulano fazer, eu já pedi para o Beltrano fazer, ninguém faz direito. Aí eu penso, vou chamar o cicrano, porque o cicrano não importa, ele vai dar o jeito dele, ele vai fazer, não importa, ele vai encontrar solução. Não importa o tempo, não importa a dificuldade, enquanto não resolve, o número 4 não sossega, né? Então, é um número muito poderoso, mas ao mesmo tempo que é trabalhador, que é honesto, que é leal, né? Que é justo, que é metódico, é um número também que não vem com o reconhecimento junto com ele. Então, muitas vezes uma pessoa que tem o número 4 muito ativo, e vamos ver, né? O 4 ele carrega dupla energia 2, né? Então, a gente está falando aí de uma pessoa que também está atenta ao trabalho do coletivo. O 4 ele não é só o meu trabalho, porque ele é honesto, ele é íntegro. Então, ele vai estar atento ao que precisa ser feito ali para aquele coletivo, para aquele grupo. Só que ao mesmo tempo essa energia 4 não carrega o reconhecimento, né? O reconhecimento do agradecimento, do tapinha nas costas. Então, o grande perigo de uma pessoa que tem uma energia 4 muito forte na sua vida é de, ao longo do tempo, não se entregar à teimosia, não se entregar a aquele sentimento de desvalorização, né? Ai, porque eu trabalho, mas eu nunca sou reconhecida. Ah, porque eu ajudo, eu faço, eu resolvo as coisas, mas é o meu chefe que recebe a bonificação e eu nunca recebo nada. Então, o 4 ele vai precisar, um dos grandes desafios é manter o equilíbrio entre o seu fazer, né, e o seu sentir. Um 4 em desarmonia se transforma num workaholic. É aquele que trabalha e não sabe equilibrar trabalho com lazer, trabalho com família, né? O número 4 em excesso é aquele que só quer produzir e esquece das outras partes da sua vida. Então a gente precisa relembrar esse número 4. Ei,
volta e equilibra, né? O 4 é o número do equilíbrio, equilibra a tua vida, né? Tem o trabalho, mas também tem família, também tem lazer, também tem vida pessoal, também tem tudo mais, né? Uma dona de casa, número 4, é aquela que quer fazer tudo, 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 tudo. Ah, chega o momento em que se desequilibra e fica ali entre em parafuso, né? Porque eu faço pelos meus filhos, eu faço pelo marido, eu faço tudo para todo mundo, ninguém me valoriza. Aí eu começo a entrar em desarmonia, né? Uma outra possibilidade de desarmonia do 4, um cuidado muito grande que esse número precisa ter, além de manter o equilíbrio, é também de não se tornar uma pessoa muito rígida, muito turrona, muito teimosa, né? Porque como é um número de realização, é um número que tem método, constância, geralmente uma pessoa 4 é uma pessoa que tem uma tendência a ser um pouco mais conservadora, e isso em excesso pode trazer muita rigidez, né? Eu sempre fiz assim, e para que eu vou mudar agora? Né? Aqueles colegas de trabalho que passam anos fazendo uma coisa de um jeito e às vezes a gente recebe um colega novo com outro jeito de fazer aquilo, às vezes mais rápido, às vezes com resultado melhor, mas aquela pessoa 4 em desarmonia é tão quadradinho, né? Que não consegue mudar, tem dificuldade de lidar com mudanças, dificuldade de se adaptar, dificuldade de ser flexível. Então, essa também é uma necessidade de equilíbrio do 4. Vamos lá falando do número 5, para você que tem uma energia 5 muito forte na sua vida. Eu gosto de dizer que o 5 ele é o número do movimento, é o número da liberdade, né? Uma energia 5 é a energia do movimento. É a energia daquelas pessoas que gostam de viajar, que gostam de mudar de um lado para outro, né? Que sabem se adaptar bem às mudanças, que são mais flexíveis, né? A pessoa que tem uma energia 5 muito marcante, ela não, sabe, ela não sente as mudanças com dificuldade, então para ela é mais fácil. Ah, precisa mudar dessa casa? Tudo bem, vamos encontrar outra melhor, vamos encontrar uma bacana. Ela não vai sofrer com as mudanças, né? Essa pessoa em harmonia, esse 5 em harmonia, não vai sofrer quando precisa mudar algo na sua vida. Quantas vezes a gente precisa dessa energia 5 na nossa vida, né? De liberdade, de movimento. Quantas vezes a gente fica teimando ali numa posição, num jeito de ser, numa forma de encarar a vida. E dói quando tem que mudar alguma coisa, dói quando precisas fazer diferente, né? A energia número 5, como tem essa flexibilidade, essa capacidade de adaptação, né? Geralmente são pessoas que também têm muita facilidade de se movimentar entre as pessoas, de falar com diferentes tipos de pessoas, né? Vão saber adaptar a sua linguagem, o seu jeito de ser, de se apresentar em diferentes contextos, né? Tem pessoas que são tão 4, que são tão quadradinhas, que elas pensam assim: eu sou assim, então quem quiser gostar de mim, que goste do meu jeito assim. E tem dificuldade de repente, agir diferente ou falar de uma forma diferente em contextos diferentes. Vou dar um exemplo muito prático, né? Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento humano e trabalhei desde a época da faculdade com educação profissional. Então eu atuava, durante muitos anos atuei com educação profissional, desenvolvimento humano dentro de empresas, no segmento corporativo.
Então eu tinha que falar de uma forma, falar, me comportar, né? Até gesticular de uma forma quando eu estava falando lá com as pessoas mais simples da empresa, né? Então, quando eu estava falando com aquelas pessoas que tinham menos estudo, né? Que tinham menos ali conhecimento, que tinham um vocabulário um pouco menor do que os diretores da empresa. Então, eu tinha que me comunicar e me fazer entender de uma forma simples. Então, eu precisava adaptar a minha forma de me comunicar para atingir aquela pessoa sem ofendê-la, sem magoá-la, né? E quando eu ia fazer uma reunião com a diretoria, falar com o presidente da empresa, ia fazer uma apresentação para os diretores, eu não podia falar da mesma forma que eu falava lá. Eu não podia me comportar, me movimentar da mesma forma. Então eu tinha que usar aí, me adaptar, usar essa flexibilidade para falar com os diretores. É uma outra linguagem, é uma outra postura corporal, né? De uma outra forma. Então, existem pessoas que têm mais facilidade para lidar com pessoas diferentes. Eu costumo dizer que uma pessoa número 5 harmonizada é aquela que vai saber conversar naturalmente com o porteiro da empresa até o presidente da empresa. Então a gente consegue transitar e se sente confortável nesse trânsito, né? A gente não vai ter medo de ter que adaptar algo na nossa vida, no nosso jeito de ser, no nosso contexto. Já o número 5 em desarmonia, em desequilíbrio, né? Pode ser uma pessoa que quer tanto viver a sua liberdade que não vai ligar para nada mais. Ou seja, uma pessoa que acredita que a sua liberdade está acima de qualquer responsabilidade. Pode se tornar uma pessoa impulsiva, inconsequente, né? Uma pessoa que não tem responsabilidade com nada, uma pessoa que não consegue se fixar em nada por muito tempo, né? Uma pessoa que vive em desarmonia, o número 5 na sua vida profissional, não para em lugar nenhum, não para em trabalho nenhum, né? E sai do emprego dizendo assim, mas eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de fazer aquilo, não encontra um local em que se sinta confortável por um período maior de tempo, é muito inconstante. Essa pessoa ainda não vive em harmonia, o seu número 5 precisa entender essa harmonização, né? Pessoas que vivem o número 5 muito forte podem fazer várias coisas ao mesmo tempo, isso é bom. Só fica ruim quando eu não consigo finalizar essas coisas, né? Eu lembro que eu gosto sempre de usar esse exemplo, enfim. Se ela estiver assistindo, ela vai lembrar dessa situação. Eu tive uma pessoa numa das minhas equipes de trabalho, né, que era assim o meu braço direito e esquerdo lá no setor onde a gente trabalhava, né, uma pessoa de muita confiança minha, da minha equipe. E eu sabia que eu tinha que viajar, eu visitava as empresas em outros estados e eu ficava muito tranquila, né, eu entregava ali a responsabilidade do setor nas mãos desta pessoa da minha equipe de olhos fechados. E eu lembro de uma das vezes em que eu voltei de uma dessas viagens e eu fui repassar ali tudo que estava pendente para fazer. E quando eu vi, nossa, ela tinha tomado as iniciativas corretas, tudo direitinho, mas tinham vários processos abertos e nenhum concluído. Então ela tinha começado, ela tomava iniciativa, o número 5 assim, vai, faz, se precisa fazer, assume a responsabilidade, ela conseguia lidar com várias coisas ao mesmo tempo, mas não concluía nenhuma. E eu dizia para ela, olha, tu é nota 10 em iniciativa, mas a gente precisa ser nota 10 em terminativa também. Então, o número 5 em desarmonia pode ser disperso, não consegue concluir as suas coisas, tá? Então,
Vamos partir agora para o 6. Número 6, que a Andréia disse que era o 2 e o 6, vamos falar lá do número 6. O número 6 vai trazer aí uma energia de afetividade. É a energia da família. O número 6, ele é o número da família, é o número do acolhimento, é o número do aconchego, é o número do cuidado, o cuidado com quem a gente ama, né? É o número da amorosidade, amorosidade no sentido, né, de afeto, de afetividade, de ser acolhedora. Geralmente pessoas que têm um número 6 muito forte na sua vida são pessoas que valorizam muito a família, que se voltam muito para o cuidado com a família, né? Quando o número 6 aparece muito para a gente, pode trazer esse sentido, olha, é importante prestar atenção e olhar para esse sentido de amorosidade, para esse sentido de acolhimento, de aconchego, né, de responsabilidade com os nossos. Pode expressar também uma característica natural nossa, né, de valorizar o ambiente familiar e o cuidado familiar. É uma energia muito amorosa. Então, quando a gente vive em harmonia com essa energia 6, a gente vive em paz com essas relações familiares, né? Com essas responsabilidades com aqueles que nos rodeiam. Quando eu estou em desarmonia com essa energia 6, eu preciso tomar um pouco de cuidado para não ficar assim muito emotiva em excesso, né? Me deixar levar por emoções desarmonizadas, uma pessoa que fica muito chorona, tudo magoa, muito sensível, né? Uma pessoa que qualquer coisinha que a gente fala já se magoa, já se ressente, não se sente acolhida, uma pessoa às vezes que não se sente amada, que acredita que não está recebendo de volta tudo aquilo que ela entrega para a família. Então é importante cuidar aí com a desarmonia no 6 nesse sentido, né? É um dos números mais tranquilos, né? Mais pacíficos é esse 6. Mas também é um número de muita proteção. Proteção para quem? Para aqueles que eu amo, né? Então, pessoas que têm um número 6 muito marcante no seu mapa pessoal, pode ter um sentido de proteção muito forte com aqueles a quem eu amo. Então, se eu amo, eu protejo mesmo e ninguém fala um ai da minha família, né? São pessoas muito protetoras dos seus. Essa é uma energia bem forte. Andréia, que energia linda, é muito linda essa energia número 6, é um aprendizado muito grande, principalmente quando às vezes a gente está falando de pessoas, eu observo muito quando eu entrego os mapas, né? E quando a pessoa às vezes tem conflitos com a sua família e ela tem o número 6 no mapa, a gente diz, olha que benção da gente receber o número 6, que é a energia, a força da amorosidade, do acolhimento e da proteção para a gente se resolver, às vezes resolver aqueles conflitos familiares, às vezes servir de mediador, né? Pessoas que têm um número 6 muito marcante, às vezes na sua família, cumprem muito esse papel de ser o conciliador, o mediador daqueles conflitos familiares. É uma energia muito bonita mesmo. Mas vamos lá, vamos aqui o nosso tempo, vamos falar do número 7. O número 7 é uma energia da sabedoria divina, é a energia da perfeição. Então, pessoas que têm no seu mapa um 7 muito marcado, geralmente são mais perfeccionistas, querem tudo mais certinho, mais, né, o detalhe. O número 7 gosta da minúcia, gosta do detalhe, gosta de ir a fundo nas coisas, né? Não é à toa que o número 7, geralmente uma pessoa 7 é mais introspectiva, ela se volta para dentro, ela quer entender o que tá lá no fundo, ela quer entender quem ela é uma pessoa que é voltada muitas vezes
para os mistérios, para o oculto, para aquilo de mais profundo do ser humano, né? Porque é o número da sapiência, o número da sabedoria, é o número da evolução divina. Não é à toa que o número 7 está presente no nosso universo, né? A gente conhece o universo como o nosso universo sétuplo. Então a gente vê o 7 repetido. Foi considerado um número místico durante muito tempo, ainda é, por conta disso, né? A gente teve a criação do mundo em 7 dias na mitologia, a gente tem as 7 cores do arco-íris, os 7 dias da semana, as 7 notas musicais, os 7 chakras principais, os 7 corpos principais, ou seja, a nossa evolução ela é sétupla. Então esse número 7, quando está muito presente na vida da pessoa, está dizendo, olha, esta pessoa vem com uma energia de aprendizado interior muito grande, né? De entendimento, de clareza, de sabedoria. Essa energia em desequilíbrio pode levar essa pessoa a se aprofundar tanto para dentro que ela passa a ter dificuldade de conviver com as pessoas. Ela passa a ser tão minuciosa, tão detalhista e a ser tão perfeitinha que ninguém suporta essa pessoa. Ela acaba se isolando do convívio com os demais. Então ela quer tanto fazer o que é certinho, não existe perfeição neste mundo. Então ela passa a ser uma pessoa ali incompreendida pelos demais e ela não entende por que as pessoas não veem o mundo como ela vê. Né? É uma pessoa em desarmonia com esse 7, ela pode ter tendência a querer ser o exemplo para tudo. Então, assim, se eu faço, tu também consegue fazer. Então, ter dificuldade de compreender a limitação do outro, compreender o tempo do outro. Então, ela vai querer que o outro se atinja um resultado como ela atingiu. Então, esse número 7 em desarmonia é talvez um dos mais sofridos, eu posso dizer, né, para a pessoa que vive uma desarmonia em uma das vibrações. Eu acredito que, para mim, né, dentro da minha régua de avaliação, é uma das desarmonias que causa mais sofrimento pessoal, porque como ela entra muito pro íntimo, aquelas dores elas são profundas, né? As dificuldades de compreensão do mundo são muito profundas. Então, número 7, se você tiver essa energia dentro do seu mapa, esteja sempre em harmonia e use o seu método, use o seu detalhe, use o seu sentido de análise para crescer, para evoluir, para ajudar o meio, né? Vamos falar então da energia 8. A energia 8 é a energia mais material que existe. É o número então da matéria, é o número da realização, é o número da recompensa, é o número da justiça divina, é o número do dinheiro, né? Das posses, da riqueza, da prosperidade. Se é o número da materialidade, né? É o número da prosperidade aqui material, no nosso contexto de vida material. Então, o número 8, ele vai representar sempre essa energia de ação, de realização, de fazer, de acontecer, de valorizar e de reconhecer, inclusive reconhecimento financeiro. Não é à toa que é um número muito ligado a empreendedores, a negociantes, a vendedores. Então, pessoas que têm um número 8 muito forte no seu mapa
tem muitas energias favoráveis a se estabelecerem muito bem na sua vida, né? Estabelecimento de reconhecimento pessoal é um número de poder e é um número de reconhecimento. Então, pessoas que são valorizadas, pessoas que são bem vistas, pessoas que são reconhecidas, né? Tem um número 8 aí muito marcante no seu mapa. Essa energia mais material, portanto mais racional, quando ela está em desequilíbrio na vida de uma pessoa, pode fazer com que essa pessoa se transforme numa materialista. Então, uma pessoa que valoriza só o dinheiro, ou o poder, ou o status, ou uma pessoa que quer fama, que quer ser reconhecida. Então, uma pessoa que vai viver a sua vida com um foco muito materialista. Esse é o desequilíbrio, é a desarmonia desse número 8. Né? Uma pessoa em desarmonia com esse número 8 pode ter grandes dificuldades financeiras na sua vida. Então, quando eu tenho o número 8 no meu mapa pessoal muito marcante, eu preciso compreender como lidar com o dinheiro, eu preciso aprender a lidar com o dinheiro, eu preciso aprender a dar bom destino a tudo que eu recebo, porque senão essa pessoa em desarmonia, em desequilíbrio, pode ter muitos altos e baixos. Eu conquisto muita coisa, mas eu também perco, porque é o número da justiça, né? Então, a prosperidade está muito ligada à justiça divina. Então, pessoas que não conseguem viver de uma forma harmonizada com seu número 8 também podem ter tendências a viverem aí, a se colocarem em situações de desarmonias financeiras profundas também. Então, manter a harmonia do número 8, aproximar o número 8 da nossa vida para quem quer ter sucesso, prosperidade, ser reconhecido, ser valorizado na sua vida. Número 9, para a gente completar a essência dos números, o número 9 é o número da humanidade. É o número de todos aqueles que se voltam para o humanitarismo, humanitário, desenvolvimento humano. É o número que está muito ativo como lição kármica do nosso planeta nesse momento que a gente está vivendo. É o número da solidariedade, é o número em que eu vivo a energia do ser solidário, né? Do deixar de olhar só para o meu umbigo e pensar só na minha prosperidade, só na minha realização, só no meu poder, só no meu trabalho, só na minha família, né? Enquanto o número 6 estava protegendo e trabalhando e acolhendo a família, o número 9 está trabalhando para proteger, acolher o mundo, a humanidade, as pessoas. Então, uma pessoa que tem o número 9 muito marcante no seu mapa é uma pessoa que é mais visionária, né? Tem uma visão mais ampliada da vida, desenvolve uma consciência mais universalista, uma compreensão do outro, né? São pessoas muito empáticas, então ela consegue se colocar naquela situação do outro, compreender o contexto do outro, compreender o tempo do outro, né? E uma pessoa 9 em equilíbrio, em harmonia, tudo que ela fizer na sua vida não será feito só com propósitos pessoais. Em tudo ela vai pensar e vai realizar e vai fazer, projetar na sua vida coisas, situações que vão beneficiar a si, mas também beneficiar o mundo.
os outros, a humanidade, aquelas pessoas que estão ali à sua volta, para quem ela pode ser útil. São pessoas que vão ter envolvimento com ONGs, com instituições humanitárias, né? São pessoas que vão lidar com todos esses aspectos de contribuição humanitária. Então, um equilíbrio nesse número 9 é muito importante. Por outro lado, desarmonia, o desequilíbrio desse número 9 na vida de uma pessoa faz com que essas pessoas possam aí se tornar arrogantes, né? Ou façam para o mundo porque eu sou melhor do que o outro, né? Então, como eu sei mais, eu ajudo o que sabe menos. Então, a pessoa se colocar numa posição ali de trabalhador para a humanidade, mas numa posição arrogante. E, consequentemente, acaba atraindo para a vida dela aí muitos problemas relativos a esse ego exacerbado. É a dificuldade da nossa humanidade atualmente. É muito comum, gente, em 100% dos mapas pessoais que eu já fiz. E eu faço mapa numerológico cabalístico desde 2014. Tem bastante tempo. Então, todos os mapas que eu já fiz, nós trazemos conosco a lição kármica número 9. Precisamos, para ontem, aprender a sermos mais solidários, mais humanos, né? Então, essa é a principal lição desse número 9. Gente, estamos aqui 14 horas e 2 minutos. Passamos do nosso tempo. Não falei dos números mestres, vou falar amanhã. Então, começamos o nosso programa amanhã às 13 horas, aqui na Rádio X40, falando sobre números mestres da numerologia cabalística. Convido você que está aqui comigo a voltar amanhã, a compartilhar esse programa com os seus amigos aí na sua página no Facebook, coloca o linkzinho no WhatsApp, compartilha com a sua família. Amanhã nós vamos falar dos números mestres e de relacionamentos saudáveis com a numerologia. Amanhã eu vou falar sobre cálculo, amanhã eu vou ensinar você a começar a calcular, vou apresentar a tabela numerológica cabalística para você usar. Tudo amanhã. Então, a Andréia aqui por mais gratidão por essa aula, adorando o tema. Amanhã estarei aqui. A linda Jussara entrou conosco. Olha, a Andréia, minha mana, chegou aqui, a Suelen, beijo para todas vocês. O William esteve aqui conosco também, a Lene, a Ruth. Olha, minha amiga lá de Santos, entrou aqui a Jéssica, que já tinha dado oi. E beijos, muitos beijos no coração. Até amanhã às 13 horas aqui na Rádio X40 com o programa Viver Melhor com Cris Coury. Até lá!